O primeiro trailer da segunda temporada de Loki saiu e com certeza uma das maiores perguntas desde a cena pós-crédito Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é qual é a importância do Victor Timely, que é uma variante do Kang, para essa segunda temporada, e é justamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar para você a origem, quem é Victor Timely, e vou falar também uma teoria que com certeza você vai concordar comigo que faz bastante sentido sobre a importância dele para essa segunda temporada. Então, se você quer saber mais sobre esse personagem e ouvir uma teoria sobre a segunda temporada de Loki, bora comigo. Fala galera, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Kang é um personagem que mexe com viagem no tempo, ele vai e volta em linhas do tempo diferentes, universos diferentes, ou seja, a linha do tempo desse cara é uma bagunça. A primeira coisa que a gente tem que entender é que graças a essas indas e vindas em linhas do tempo diferentes, ele acaba criando várias variantes de si mesmo, versões iguais a ele que tomam decisões diferentes, e foi assim que surgiu o Victor Timely. No CM, na série do Loki, na primeira temporada, a gente viu que isso é chamado de evento Nexus, quando uma versão de si mesmo acaba tomando um rumo diferente, criando uma nova linha do tempo, e a AVT tem a missão de podar essa linha do tempo. Mas vamos falar sobre o Kang. O Kang, o Victor Timely mais especificamente, apareceu pela primeira vez na revista dos Vingadores número 21 de 1992. Nessa história é contado que uma versão do Kang que perdeu para os Vingadores na revista da sua primeira aparição, né, Vingadores número 8 de 1963, ele, em vez de seguir seu rumo viajando pelo tempo, conquistando eras diferentes, ele decidiu ter uma abordagem diferente, voltar para o início do século XX, né, voltando para janeiro de 1991, para começar a preparar o terreno para o seu eu no futuro. Como Nathaniel Richards, o Kang é do futuro, mas especificamente do século 31 da Terra 6311, ele possui conhecimento em robótica e tecnologia mais avançadas do que já existem no século XX. E para se disfarçar, ele mudou seu nome para Victor Timely e passou a vir basicamente como Howard Stark, um inventor industrial com especificações em tecnologia e robótica. Ele fundou ali em Wisconsin a cidade de Timely, onde ele se tornou o prefeito e começou a criar várias indústrias, né, as indústrias Timely. Tudo isso com o objetivo de se tornar uma referência mundial em tecnologia e robótica, para fazer com que a sua tecnologia se espalhe pelo mundo inteiro. Para vocês terem uma noção de como a tecnologia do Kang era avançada, personagens muito importantes na Marvel, incluindo o Reed Richards, o seu antepassado, o seu possível antepassado, usaram a tecnologia dele em diversas ocasiões. Na Timely Industries, o Victor Timely recrutava pessoas e ensinava a elas o conceito básico de robótica, que naquela época era muito avançado, e ele recrutava pessoas que ele considerava mais leais. O Kang, como ele mostrou lá em Dinastia Kang nos quadrinhos, ele não tá nem aí para pessoas inteligentes, super poderosas, ele dá muito valor à lealdade. E para vocês terem uma noção de quão importante é a tecnologia do Victor Timely para o futuro do CM, ele recrutou o Dr. Phineas Orton e ensinou ele o suficiente para que no futuro ele conseguisse criar a tecnologia necessária para a criação do androide Tim Hammond. Para quem não sabe, é o Tocha Humano original, que no futuro também serviu de base para a criação do Visão nos quadrinhos. Para vocês terem uma noção do quanto o Kang foi importante. Como a cidade de Timely se tornou a base, a sede do Kang no século XX, ele usou essa cidade para servir de alicerce para a criação de Cronópolis, que fica no mesmo local no espaço da cidade de Timely, só que fora de sintonia com a cidade, fora do tempo, ou seja, ela é indetectável. Para quem tem a curiosidade, a cidade de Cronópolis é uma mistura de várias cidades em diferentes pontos do tempo que o Kang conquistou, e ele juntou tudo isso e formou a cidade de Cronópolis, que lá em Cronópolis não precisa de máquina de viagem no tempo para acessar diferentes pontos do tempo. Como prefeito da cidade, Victor Timely permaneceu por muitos anos, e para não desconfiarem que ele não morria, que ele não envelhecia como os humanos daquela época, já que o Victor Timely, o Kang, é do futuro e possui tecnologia avançada o suficiente que permite que ele viva por muitos anos, e também por ele passar muito tempo no limbo, já que lá o tempo não passa da mesma forma que aqui na Terra, já que é fora do tempo, ele usava seus androides com IA que simulavam ele mesmo para forjar sua própria morte, se passando então pelo seu filho e pelo seu neto, Victor Timely Jr. e Victor Timely III. Esses robôs ele também usava para deixar nos seus lugares quando ele estava lá em Cronópolis, em outra missão aí pelo tempo. Agora que vocês já sabem quem é Victor Timely, vou começar a falar sobre a teoria da segunda temporada de Loki, sobre a importância do Victor Timely. Galera, vocês já pararam para se perguntar se as versões do Kang que aparece na primeira temporada de Loki, que aparece em Homem-Formiga Vespa Quantumania, que vai aparecer agora na segunda temporada de Loki, são a mesma pessoa? Muitos de vocês, ou todos vocês, vão falar, claro que não, porque aquele que permanece da primeira temporada de Loki morreu nas mãos da Silk. Do jeito que ela tava com sangue nos olhos, não deixou nem o fio de cabelo dele pra trás. Aquele que apareceu em Homem-Formiga Vespa Quantumania morreu durante a explosão do núcleo de viagem no tempo. E esse que vai aparecer agora na segunda temporada do Loki são pessoas totalmente diferentes, não tem como eles serem a mesma pessoa.
Mas se eu disser pra vocês que tem sim, eles podem ser a mesma pessoa, só que em pontos diferentes da linha do tempo. Isso vai parecer bem confuso, mas se você conhece o Kang dos quadrinhos, você vai entender o que eu tô falando e vai fazer muito sentido. A versão do Kang, reconhecida no CM como aquele que permanece, pode ser uma versão mais velha do Kang, que já passou por todas as etapas de conquista, destruição, e cansou disso e é mais assemelhada ao Immortus, que é uma versão do Kang nos quadrinhos que cansou da governança e passou a estudar o fluxo da linha do tempo e fez um acordo com os Guardiões do Tempo para manter a linha segura. Só que, como a gente viu na cena pós-crédito de Homem-Formiga Vespa Quantumania, o Immortus está mais para um vilão também. E aquela versão do Kang que apareceu em Homem-Formiga Vespa Quantumania pode ser uma versão daquele que permanece antes de ter criado a AVT, porque quando você mata alguém no futuro, ainda existe uma versão dele no passado, principalmente se falando de alguém que viaja no tempo. Pode ser que a versão do Kang de Quantumania seja uma versão que ainda está fazendo a destruição, lidando com as outras variantes de si mesmo, na força bruta, na pancada, resolvendo tudo no braço, com essa armadura super tecnológica, e ainda não tenha tido a ideia de criar a AVT, e por causa da explosão do núcleo de viagem no tempo, ele foi mandado para o passado, porque como todo bom leitor de quadrinhos da Marvel e da DC sabem, se não tem corpo, não tem morte, ele pode reaparecer em qualquer momento. Pode ser que a explosão do núcleo de viagem no tempo não tenha matado o Kang, e sim mandado ele para um ponto no passado diferente, mais especificamente para 1º de janeiro de 1991, que é onde a gente vê ele naquela feira no trailer apresentando sua teoria de viagem no tempo, que o tempo pode ser moldado pela gente, em vez da gente ser moldado pelo tempo. Não sei se você está entendendo, parece confuso, mas se você acompanha o Kang dos quadrinhos ou já pesquisou bastante sobre o Kang, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre toda a origem do Kang, do ponto de vista dele de uma forma bastante fácil de entender, clica aqui no card, tá? O link tá aqui e também tá na descrição, vai lá e assiste que você vai precisar saber muito sobre o Kang para assistir essa segunda temporada. Então, galera, pode ser que essa versão do Kang, do Victor Timely, que vai aparecer agora na segunda temporada de Loki, pode ser o Kang que morreu em Quantumania, que foi jogado para um ponto no passado diferente e tá tentando arrumar um jeito, já que sua tecnologia, sua armadura foi completamente destruída lá na Batalha com Homem-Formiga, de arrumar investidores, patrocinadores para ele conseguir criar tecnologia suficiente para ele poder voltar às suas viagens no tempo. E pode ser também que essa versão do Kang tenha começado, depois que ele conseguiu o investimento, a criar a AVT, e é por isso que o Loki está vivendo esses deslizes temporais. Eu acredito que essa segunda temporada de Loki vai se passar numa época em que a AVT ainda não está completamente solidificada, já que a AVT agora é um evento Nexus, e o Loki é o único que não sofreu essa alteração, então ele é o único que pode mudar o que está acontecendo lá, lidando com esse evento Nexus por dentro da AVT, e a AVT agora ser um evento Nexus pode ser o verdadeiro motivo, o principal motivo para o Loki estar tendo esses deslizes temporais. Possa ser que o tempo esteja usando o Loki como um avatar para corrigir toda essa bagunça. Pode ser, galera, que todas essas atitudes que o Loki tomar nessa segunda temporada faz com que a AVT se torne o que ela era na primeira temporada. Pode ser que essa rebelião que o Loki está criando crie a AVT que tem a ilusão de que os Guardiões do Tempo são os líderes da AVT, ao invés daquele que permanece, o Kang. Vê se não faz sentido se você prestar bem atenção e pensar fora da casinha, fora do tempo, como o Kang é. Resumindo, galera, eu acredito que a importância do Victor Timely nessa segunda temporada seja justamente a criação da AVT. Que a palestra que a gente vê no trailer seja ele atraindo investidores do mundo inteiro para ajudar ele a obter recursos suficientes para criar a tecnologia necessária para ele viajar no tempo. E que nesse meio tempo, entre a palestra e ele conseguir os recursos, ele tenha percebido que ele não vai conseguir enfrentar todo o conselho de Kang sozinho, que para isso ele precisa de uma organização que ajude ele a fazer isso, e tem aí então surgido a ideia de criação da AVT, que tem justamente esse propósito. A AVT faz justamente isso, poda ramificações da linha do tempo, impedindo que o multiverso aconteça. E sem ramificações no tempo, não existem variantes diferentes do Kang. Assim como aquele que permanece fez, assim também como aquele Kang que apareceu em Quantumania queria fazer, destruir todos os universos com as próprias mãos e destruir as versões dele mesmo. Basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação sobre o Victor Timely, espero que vocês tenham entendido a minha teoria sobre a segunda temporada de Loki, da importância do Victor Timely para essa segunda temporada. Eu espero de coração que vocês tenham entendido. Se você não entendeu nada, deixa aí nos comentários. Se eu falei muito embolado, deixa também nos comentários.
Deixa aí o seu like no vídeo se você assistiu até aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, não esquece também de assistir o vídeo falando sobre a origem do Kang, que lá eu explico direitinho uma forma que você vai conseguir entender do ponto de vista da linha temporal do Kang, fica muito mais fácil você entender. Ativa o sininho de notificação, porque com o sininho ativado você vai receber a notificação de próximos vídeos, você não precisa assistir, mas só de receber a notificação você já vai saber se aquele tema de vídeo te interessa ou não. Se te interessar, você assiste até o final, se não te interessar, você também assiste até o final para me dar essa força, tá bom? Me segue no Instagram, @meumundo_YT, pra gente estar interagindo bastante por lá. Obrigado de coração a todos que assistiram até aqui e até o próximo.